Hegel, Ciência da Lógica, a ideia de vida. A ideia pode ser compreendida com toda razão. Essa é a significação filosófica própria para a razão. Como sujeito-objeto e, além disso, como unidade do ideal e do real, do finito e do infinito, de alma e corpo. Como a possibilidade que tem nela mesma, na efetividade, como aquilo cuja natureza só pode ser concebida como existente. Porque na ideia estão contidas todas as relações do entendimento, mas em seu infinito retorno e identidade em si mesmos. O entendimento tem trabalho fácil em mostrar como contraditório em si tudo que se disse da ideia. Isto lhe pode ser igualmente devolvido, ou antes já foi operado na ideia, um trabalho que é o trabalho da razão e, na verdade, não tão difícil como o do entendimento. Se o entendimento mostra que a ideia se contradiz a si mesma, é porque, por exemplo, o subjetivo é só subjetivo e o objetivo é antes oposto a ele. Que o ser é algo totalmente outro que o conceito, e por conseguinte não se pode fazer sair dele também que o finito é só finito, e é exatamente o contrário do infinito, portanto não lhe é idêntico. E assim por diante, através de todas as determinações. A lógica mostra antes o contrário, a saber, que o subjetivo, que deve ser só o subjetivo, o finito, que deve ser só o finito, o infinito, que deve ser só o infinito, e assim por diante, não tem verdade alguma, contradizem-se e passam para o seu contrário. Com isso, esse passar e a unidade em que os extremos estão, enquanto apresentados, como um parecer dos momentos, revelam-se como sua verdade. O entendimento que se aplica à ideia é um duplo mal-entendido. Primeiro, o extremo da ideia, chame-se o que quiser, enquanto em sua unidade ele os torna ainda no sentido e na determinação que tem, enquanto não tem em sua unidade concreta, mas são ainda abstrações fora dela. O entendimento desconhece não menos a relação, mesmo quando já foi posta expressamente. Assim, não vê a natureza da cópula do juízo, que anuncia do singular, do sujeito que o singular é igualmente não singular, mas universal. De outra parte, o entendimento sustenta sua reflexão de que a ideia idêntica consigo mesma contém o negativo dela mesma, a contradição, como sendo uma reflexão exterior, que não incide na ideia mesma. De fato, uma reflexão exterior que não incide na ideia mesma. De fato, porém, isso não é uma sabedoria própria do entendimento, mas a ideia é ela mesma, a dialética que eternamente separa
e diferencia o idêntico consigo do diferente, o sujeito do objeto, o finito do infinito, a alma do corpo. E só nessa medida é a eterna criação, eterna vitalidade e eterno espírito. Enquanto assim ela mesma é o ultrapassar, o ante, os trasladar-se para o entendimento abstrato, é também eternamente razão. É a dialética que faz entender de novo esse ser de entendimento, esse ser diverso, sua natureza finita, e a falsa aparência de autonomia de suas produções e o reconduz à unidade. Enquanto esse duplo movimento não é temporal, nem separado e diferenciado, seja do que for, aliás, a razão seria, por sua vez, apenas entendimento abstrato, é a intuição eterna dela mesma no outro, o conceito que se realizou a si mesmo em sua objetividade, o objeto que é a finalidade interna, subjetividade essencial. As diversas maneiras de aprender a ideia como unidade do ideal e do real, do finito de infinito, ou eternidade, da identidade da diferença, e assim por diante, são mais ou menos formais enquanto designam um grau qualquer do conceito determinado. Só o conceito mesmo é livre, e o verdadeiro universal. Na ideia, por conseguinte, sua determinidade é também somente o conceito mesmo, uma objetividade em que ele se continua enquanto é universal, e na qual somente tem sua determinidade total. A ideia é o juízo infinito, cujos lados são cada um a totalidade autônoma, e justamente porque cada uma nela se implementa, passa também para o outro lado. Nenhum dos outros conceitos determinados é essa totalidade consumada em seus dois lados, fora do conceito mesmo e da objetividade. A ideia é essencialmente processo. Por sua identidade, ser a identidade absoluta e livre do conceito, somente enquanto é a negação absoluta, é pouco dialética. A ideia é o percurso em que o conceito, enquanto é a universalidade, que é singularidade, se determina em objetividade e em oposição à objetividade. E essa historialidade, que tem o conceito por sua substância, se reconduz por sua dialética imanente à subjetividade. Por ser a ideia, processo, a expressão proposta para o absoluto, a unidade do infinito e do infinito, do pensar e do ser, como foi lembrado muitas vezes, é falsa, pois a unidade exprime identidade abstrata, que persiste imóvel, por ser a ideia. Subjetividade, essa expressão é igualmente falsa, porque aquela unidade exprime em si o substancial da verdadeira unidade. O infinito aparece assim como apenas naturalizado com o finito, assim como o subjetivo com o objetivo, o pensar com o ser. Mas, na unidade negativa da ideia do infinito, impervade o finito, o pensar, o ser,
a subjetividade, a objetividade. Aqui, a necessidade da vida eterna como justificadora do processo lógico da ideia e de toda a realidade. A unidade da ideia é subjetividade, pensar infinitude. E por isso há que distinguir-se da ideia enquanto substância, como essa subjetividade. Esse pensar, essa infinitude que pervade, deve distinguir-se da subjetividade unilateral do pensar, unilateral da infinitude, a que se rebaixa julgando, determinando. A ideia como processo percorre 3 graus em seu desenvolvimento. A primeira forma da ideia é a vida, isto é, a ideia da forma da imediatez. A segunda forma é a mediação ou da diferença, e isso é a ideia enquanto conhecimento que aparece na dupla figura de ideia telúrica e de ideia prática, teórica e de ideia prática. O processo do conhecimento tem por seu resultado a restauração da unidade enriquecida pela diferença. Isso se dá a terceira forma da ideia, por isso absoluta, o último grau do processo lógico que se demonstra ao mesmo tempo como verdadeiramente primeiro e o essente só por si mesmo. A ideia imediata é a vida. O conceito como alma é realizado em um corpo, de cuja exterioridade essa alma é a universalidade imediata, referindo-se a si mesma. É igualmente sua particularização, de modo que o corpo não exprime nele outras diferenças, a não ser as determinações do conceito. Enfim, é a singularidade como negatividade infinita, a dialética de sua objetividade, de termos essentes, fora um do outro, que é reconduzida da aparência da consistência autônoma à subjetividade, de modo que todos os membros são uns para os outros, tanto meios momentâneos como fins momentâneos, e a vida, assim como é a particularidade imóvel, resulta como a unidade negativa essente para si e na corporeidade enquanto dialética só se conclui consigo mesma. Aqui que nós vemos o que nós já explanamos no nosso vídeo anterior sobre essa questão da subjetividade absoluta e particular, a importância das diferenças e o privilégio da ideia de processo em que as coisas vão se constituindo, principalmente porque nós, sujeitos conhecentes, somos sujeitos particulares no absoluto. Mas essa ideia de absoluto, essa ideia é que atrai uma melhor consequência para a visão das ideias particulares infinitas, ou a ideia de eternidade que pervade toda a natureza, atesta isso na prática a seleção natural, no sentido de que as diferenças entram em choque e em busca de um algo mais perfeito. Esse algo mais perfeito é algo mais adaptado à vida e algo que procura eternizar a sua existência de um certo modo. Isso veio ser verificado. Esse texto de Hegel anterior
a teoria de Darwin, mas veio a ser verificado esse processo de vida focalizado por Hegel, é o processo de vida que muitos, principalmente na biologia, se veem em seus dados, em suas conclusões. Boa tarde a todos.